Olha, eu acho que, em geral, existe, quando eu penso, por exemplo, eu lido com jovens, especificamente de 18, 19 anos, há uns 28 anos, né? Agora menos, não tenho mais tempo para dar aula física com horário. Eu digo agora, 2 anos para cá. Tá. Mas eu acho que tem um grau de desconfiança significativo nas relações em geral, né? Eu tenho a impressão que aquele livro antigo do Bauman, Amor Líquido, escrito antes dessa festa toda, ele foi profético, né? Foi profético, com a imagem do amor líquido, né? A imagem de que. Mas ele estava pensando ali na mercantilização dos afetos, né? Não tinha redes sociais. E que isso vai fazer com que as pessoas fizessem investimentos muito leves, com pouco compromisso. E eu acho que de lá isso evoluiu bastante para Escalou, cá. claro. E a impressão que eu tenho é que ferramentas como a IA nisso, aquelas pessoas que namoram com IA, não o experimento que você fez, mas que namoram com IA, eu vi inclusive um vídeo chinês, eram 5 meninas namorando IA, com imagens e tal, 4 namoravam meninos e uma namorava uma menina, 5 meninas ao todo. Isso já quase 3 anos, É. esse vídeo. Né? Mas eu acho que esse tipo de ferramenta, ela entra num contexto anterior. Esse contexto anterior, por exemplo, ele foi mostrado pelo Bauman no começo do século XXI, ele foi mostrado por gente como Christopher Lasch em 79, num livro chamado em 79, Nossa. É. chamado Cultura do Narcisismo, em que ele falava que as relações entre homens e mulheres deveriam piorar, que as pessoas, em geral, independente desse assunto de relacionamento, que as pessoas muito frágeis, narcísicos, né? São pessoas frágeis. A gente tem a impressão que não, mas são pessoas que não têm muito autossustentação. Ninguém tem muito, mas tem menos, né? E então lá já vem, desde 79, o indicativo de que nascia cada vez mais pessoas imersas no contexto de eu estou voltado para mim mesmo, né? Você pegar a psicóloga Jean Twenge, 2006, ela lança um livro sem tradução, o outro tem tradução, sem tradução, chamado Generation Me, em que ela descreve esse processo, tanto que o nome do livro é Generation Me, É. certo? Também voltado de lá para cá ela escreveu outros livros na mesma batida. E ainda nos anos 70, tem um sociólogo, eu estou descrevendo isso para dizer que a minha impressão é que esse ferramental de namoro com IA, ou mesmo fazer terapia com IA, é alguma coisa que vai ao encontro de um contexto prévio, de, um, de uma certa depreciação das relações, uma dificuldade de manutenção de investimento, né? Então, isso que eu quero dizer. E aí, pontuando essas referências, também tem o Philip Rieff, anos 70, o nascimento do homem psicológico, como ele falava, né? O homem psicológico é aquele homem para quem o centro do universo é a subjetividade dele. É o que ele sente, o que ele quer, o que ele deseja. Como diz às vezes a Jean Twenge, I am entitled to. Eu tenho direito a querer isso, né? A geração do entitlement, né? E então eu vejo assim, quer dizer, e no caso dos homens especificamente, que estão por volta dos 40 anos, bastante insegurança em relação às mulheres. Sentimento de que as relações não rolam, não duram, que há todo um discurso. Eu escuto muito isso dos irmãos, dos amigos do meu filho, que não casaram, Que separaram. Meu idade? filho, 41, Tá. né? Por volta de 40, 42, por aí. E que há muito uma desconfiança de lado a lado, uma ideia de que não vale investir, nem ela acha que vale investir, nem ele acha que vale investir, e também um discurso de que
Os homens não valem investimento, porque os homens são muito ruins e não são de Tá demais confiança, mesmo. né? Isso tem também uma literatura interessante de uma psicóloga americana, esse é de 2013, Ellen Smith, chamado Men on Strike, uma americana, em que ela descreve isso em 2013, um certo recuo de homens na época de 25 a 40 anos, na época que ela está escrevendo, 2013. Um recuo dos relacionamentos, que ela chama de on strike, em greve, né? Por achar que o investimento em relacionamento hoje não tem... Nos Estados Unidos, ela está falando dos Estados Unidos, mas essa onda já chegou aqui, né? Então, me parece que há uma... Uma vez eu escutei numa conversa... O menino estava falando sobre uma namorada, a namorada dele que deu errado o namoro, ele estava sofrendo, os pais não queriam, uma coisa meio assim. E uma menina vira para ele e fala assim: mas não me interessa o que você está falando não, porque você é um homem branco, heterossexual, você é o culpado de tudo que existe no mundo. E aí isso degringolou assim. Meu Deus. Uma outra menina falou: por que você está falando? É um absurdo. Brigando com a outra menina, né? E então, assim, eu acho que isso é um processo que tem uma dimensão psicossocial, tem uma dimensão política, porque o gozo hoje é político, né? Falando gozo no sentido sexual. Ele é político, né? Então, fica difícil desfazer. E aí a IA entra aí. Eu acho que ela facilita, em algum nível empobrecido do relacionamento, facilita. A gente pode também correr o risco de a gente começar a escolher as pessoas que o algoritmo entregar pra gente, assim como comidas ou o novo filme do Netflix, porque ele analisa teu perfil e ele te indica o melhor filme que ele acha que é pra você. Sim. Porque não aconteceria isso com pessoas também? Pessoas reais ou IAs? Não, pessoas reais. Ah, sim, mas já não é assim que Eu funciona? acho que já assim, deve né? ser assim em algum Eu não nível. sei porque eu nunca usei essas coisas, mas já é assim, né? Não tô falando nem em aplicativo de relacionamento, falando no Instagram, em TikTok, tudo, né? pode ser Ele que sim. mostra o que você tá procurando, né? E de repente a IA entende esse sentimento que, certa feita, alguns anos atrás, eu vi de uma entrevista de um cientista alemão que trabalhava, não vou lembrar o nome dele, já tem, antes da pandemia, né? A pré-história, então, antes da pandemia. Que ele usava uma expressão do Santo Agostinho, ele dizia que a IA será mais íntima de mim do que eu sou de mim mesmo. No caso do Santo Agostinho, ele estava falando de Deus. Sim. Né? Deus é mais íntimo de mim do que eu sou de mim mesmo. E de repente a IA, que consegue ler, então, inclusive uma série de coisas que você consome, que você posta, que você, certo? De alguma forma, vai ser íntimo mesmo. Antes da mulher saber que ela tá grávida. Só pelos movimentos dela, né? Já aconteceu isso. De entender que Pelas pesquisas, pelas pesquisas e tal, talvez esteja grávida e tal. E aí, isso é fácil de rastrear. ou que a pessoa tá com depressão, ou que a pessoa tá precisando disso ou aquilo. Pela sua busca, o algoritmo já começa a te oferecer alguma Você vai coisa. deixando rastro, né? O que me deixa encafifada dessa história toda é que, por exemplo, a IA, ela entra aí enquanto um recurso para você, às vezes, melhorar suas fotos. Ela entra enquanto um recurso para você ser outra pessoa, que foi o caso que a gente utilizou. Ela também entra enquanto, por mais que a gente seja uma geração autocentrada, eu vejo um movimento agora, por exemplo, de pessoas que não respondem mais mensagens sem primeiro jogar isso no chat GPT. O quê? Você não viu Faz ainda? sentido isso. Sério? Eu nunca vi isso, mas faz sentido. Tipo, A perguntar pessoa, pra IA se- nossa, fulano me mandou não sei o que, não sei o que Claro. lá. O que que eu respondo? E o chat GPT. Tem um vídeo, inclusive, sentido que isso. caiu pra mim nesses searches lá do Instagram, em que o cara mandou com a mensagenzinha do chat GPT no final, de tipo, posso te ajudar com mais alguma coisa? Gostaria que eu fizesse uma mensagem mais curta. E Esqueceu de cortar essa parte. Esqueceu de cortar. Então tá rolando esse movimento também. E ao mesmo tempo que a gente tá autocentrado, tem essa padronização da coisa toda, porque aí onde que tá o subjetivo no final das contas também? Onde que tá o que te faz diferente aí? Às mas vezes de fica... repente é diferente, apesar de todo mundo falar de diferente, ninguém tem muito saco. Porque é entendi. diferente, entendeu? É Tem que porque ser- Talvez tenha gente assim. o lance da IA, o que ela faz? Para fazer uma arte, por exemplo, ou fazer um texto, ela pega um monte de dados e faz uma média daquilo.
vai ser a mesma coisa para as respostas também. Você tá respondendo Vai ficar tudo meio padronizado. meio... E mais uma vez, nos pontos que a gente queria provar, assim, e que não foram provados, muito pelo contrário, na verdade, era essa história de eu escutar muito das minhas amigas de tipo, é muito difícil se relacionar, é muito difícil ter uma conversa, é muito difícil porque ninguém quer nada com nada, não tem pessoas interessantes e tudo mais, que eu acho que leva a gente para um ponto da exigência também, o quanto a gente está se achando... Nossa, meu Deus, eu sou a última consumidor bolacha. exigente, né? Quando você falou da mercantilização, faz todo sentido. Tem um termo, a gente comentou aqui a última vez que eu vi, do VSM, lembra? Valor sexual de mercado. Você já ouviu falar disso? Não, eu já ouvi falar de mercado dos afetos. Isso, eu já ouvi você falando sobre isso mesmo. Mas é VSM? VSM. Valor sexual de mercado. Eu escuto os Red Pills falando isso. Isso, exato. Veio eles daí. acham que eles têm valor social? Não, eles analisam de a mulher através desse valor sexual de mercado. Basicamente o que baseia é a idade. Quanto mais filho, velho o homem fica, se tem filho, exato. Se é divorciada. Quanto mais Aí velho o homem... sobe ou desce? O homem só sobe. Só sobe. Como assim? O homem envelhece, tem filho, é Isso. divorciado, sobe o valor. Porque vai ficando mais experiente e tem mais dinheiro, provavelmente, é isso? Isso. Supostamente. Supostamente. Mais bem sucedido, o homem mais velho geralmente é considerado mais bonito do que uma mulher mais velha. Provedor. E aí, pra mulher, não, né? Provedor, exato. Os Red Pill deitam rola nisso. Não, pra eles, Daí 30 rola. anos é uma idade de corte, né? Isso, é Mas coroa. eu sempre tenho a impressão que gente que fica muito assim é porque não pega ninguém. Claro que é óbvio. Poxa, Pondé, isso é tão legal escutar você Exato. falando isso. Não, mas eu Eu vou falar. O dia que mandarem um Red Pill lindo, já viu? Não, Então mandar um porque- Red Pill lindo que pega todo mundo. Aí, beleza. Mas Porque na realidade isso revela um certo ressentimento. Não, né? total. É certo uma... rancor, né? Eu acho também. Um certo re- bastante. É Não bastante certo. ressentimento, bastante rancor e uma certa vingança, né? Um sentimento de vingança pelo que não queria ser. E aí eu sinto nessas pessoas, tipo, eles nem tentam. Porque eu já sei que vai acontecer isso. Eles ou estão vai dentro dessa bolha Então, já, né? Aí tem Cell, tem Red Pill, tem vários termos aí que você pode... E aquela série A adolescência. Adolescência, Pois é. que falou de incel, interessante como as discussões hoje assumem. De repente é como se tivesse surgido naquele momento o incel, Isso, né? E Até- isso é uma até coisa então- que Como já se existe há bullying algum não tempo. existisse antes, né? Não tinha esse nome, mas tem é bullying MGTOW, também. tem Não, isso, Cell. esses men going their own way, que dá no Big Tal, isso é uma coisa. Eu lembro de eu quando falando, olha, eu lembro de uma cena, porque eu tenho uma memória assim, visual. Eu lembro, eu estava numa viagem com a minha mulher, a minha filha, isso, sei lá, talvez 2010. Já tem. Mas a gente estava em Tel Aviv. Eu sei porque eu estava na casa de Tel Aviv, no sofá, falando com uma jornalista da Folha, conversando sobre o fenômeno MGTOW. Então, 2010. tem no mínimo uns 15 anos essa Pois brincadeira. é. Que essa ideia não é novo. A Ellen Smith fala do MGTOW. Na realidade, ela é a guru do MGTOW. A do Men on Strike, Sim. lá, a psicóloga. Ela é a guru. É engraçado que é uma mulher, né? Ela é a guru dos caras. Mas o MGTOW surgiu, eles ainda não eram tão terríveis quanto os Red Pill aí. Eu digo na linguagem. Tem Red né? Pill, tem Black Pill, tem agora- uns que são mais ainda Black Pill ainda é radicais. mais forte. Porque Red Pill é uma citação do Matrix. Matrix, né? É totalmente Que distorcida. eles estariam acordados, né? Tomou a esperma, pílula, pílula pra- vermelha, pra então eles despertar. Pararam de se enganar. É. Assim, mas, sei lá, muita gente acha ao longo da história que se você acordar de vez, a vida fica insuportável também. E esse Você precisa pensamento, ficar um pouco fora e do esse ar. Claro, com pensamento certeza. que você não quer ter sofrimento, então não tem relacionamento, você não quer sofrer pelo teu time, então não torce por ninguém. É fácil, assim, você tirar o sofrimento se você também tira a parte boa do negócio, né? Mas tem gente que é mais fiel ao time do que ao amor. né? Pô, como É tem? verdade, com certeza. Qual é seu Se time? Passou dedica uma coisa mais, na- eu não passou tenho. na cabeça? Dá bola pra não, time? não dou bola pra time, mas se tivesse que Cruzeiro escolher, ou Atlético? Cruzeiro, Lá é Cruzeiro Atlético. Cruzeiro, acho que sim. Me pergunta um jogador, não sei, não faço ideia. Você simpatiza Tô com em o outro Cruzeiro, rolê. não Galo. Não, tem que agradar os pais, né? Tios, então. Eles Pai, são tio, cruzeirenses? tios. Ah, tá.